poderia pedir de volta. Mas sabe por que Jesus não está curando nossa vida nos dias de hoje? Sabe por que Jesus não está fazendo milagre na vida dos crentes de hoje? É porque nós não jogamos a capa da dúvida. Nós ficamos presos na capa. Nós queremos ir até Jesus, mas porém duvidando que Ele pode fazer em nossa vida. Mas tem fé. Mas será que nós temos a fé? Pastor, eu acredito que eu vou ser curado. Mas de repente aquela dorzinha, Jesus, você me tem misericórdia. Às vezes nós limitamos o poder de Deus. Bartimeu jogou fora a capa. E quando Bartimeu chega até o Senhor, ele foi curado. Ah, pastor, Jesus curou quando ele chegou até ele. Não, o milagre de Bartimeu aconteceu quando ele jogou a capa. E nessa subnegácia, e nessa dor eu te pergunto: qual é a capa que está te aprisionando? Qual é a capa que está segurando o teu milagre nessa noite? Qual é a capa que está impedindo de Deus agir em nossa vida? Quem sabe pode ser a capa do orgulho, porque o rei tinha orgulho daquilo que ele era. Quem sabe você tem uma capa te prendendo? Quem sabe a capa da incredulidade? Quem sabe a capa da dúvida? Quem sabe a capa da prostituição? Quem sabe a capa da internet, das coisas pornográficas? Quem sabe a capa da fofoca? Quem sabe a capa do disse-me-disse? Quem sabe qual é a tua capa? Ele sabe! Eu não sei. Mas hoje, Debrassura Madarábia, joga fora essa capa. Joga essa capa que está aprisionando a sua vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui essa noite. Uma certa feita, uma irmã chegou até nós, lá no estado do Acre, e falou assim: na época era missionário, e disse: missionário, eu quero falar algo para o senhor. Eu digo: nada. Eu tive um sonho, assim, se for assim, contou o sonho dela. E vou resumir um pouco, nosso tempo é curto. Enquanto nós acabamos de entender o mistério de Deus, eu fui ministrar na igreja daquela senhora. E quando nós ministramos naquela senhora, na igreja dela, ela veio mostrar para mim, querido, uma enfermidade, uma encipela, pastor. Parece uma doença brava, vida brava. Cabia assim um ovo de galinha, meio ovo de galinha, cabia dentro da canela daquela senhora. E os médicos não sabiam o que fazer. E ela disse para mim: e agora? Só Deus. Mas eu tenho certeza, missionário, que um dia vai vir um doido de Jesus e vai orar por mim. Quando ela falou um doido de Jesus, evangelista Fernando, mas foi: não, é nós. Não tem outra doida, é nós mesmos. Eu falei: rapaz, eu mesmo fiquei agora. E aí me deu uma fé no meu coração. E eu chamei aquela senhora e falei: querida, vem aqui, uma senhora bem de cabelo grisalho. E ela foi até a frente da igreja. Eu falei: deixa eu ver seu machucado, por gentileza. Ela levantou um pouco a saia e ali estava aquele buraco a olho nu. Olhei por ela e disse: irmã, a senhora está curada. Jesus te curou agora. E ela falou: amém, eu creio. E ela pegou, saiu, virou para o círculo de oração e mostrou a sua canela e disse: olha, eu estou curada. Porém, o buraco não estava lá, pastor. Ela foi para o lado da mocidade e mostrou: jovens, olha que Jesus fez. Eu estou curada. Começou a falar em esquerda, sapateou, pulou. Porém, a enfermidade estava lá. E ela saiu da porta da igreja mostrando para todo mundo. Isso foi um domingo. Passou-se alguns dias. Na terça-feira, no policiamento, e ela falou: pastor, eu quero dar meu testemunho. E o pastor: sobe aqui, minha irmã. Eu quero mostrar para todo mundo: Jesus me curou. Estava lá o buraco. O buraco estava lá, pastor. Não. E agora, pastor José? Quarta-feira, na congregação, pastor, quero dar testemunho. De novo. E mostrou o quê? O buraco. Na quinta-feira, na congregação, foi lá, mostrou o quê? O buraco. Na sexta-feira, eu recebo a ligação linda. O pastor dela. O meu telefone: alô? A primeira coisa que o pastor me falou: irresponsável, moleque, você é muito abestado, né? A linguagem é essa. Você é muito abestado, rapaz. A irmã Benedita ficou louca. Eu falei: como assim, pastor? Aonde ela passa, ela mostra o buraco da perna dela dizendo: Jesus curou. E eu dei o telefone na cara do pastor. E dobrei meu joelho e comecei a chorar. Eu falei: Jesus do céu, o Senhor disse para ela que ela está curada. E agora o que eu vou fazer? E o Senhor da dor do meu coração disse: eu que faço a obra.
E quando foi no sábado de manhã, na manhã com Deus, estavam todas as irmãs do círculo de oração orando, e a irmã pegou o microfone e falou assim: pastor, eu quero dar um testemunho. O pastor quem é? Falou: eu sei que está curado aí, graças a Deus. Irmã, o senhor quer? Ó, pastor, pão de fé que o senhor tem, hein? Jesus tem misericórdia, pastor. E foi dar a volta, subiu na tribuna, mais baixo que aqui um pouco, e pegou o microfone da mão do pastor. E o pastor desmaiando na risada, sabe? Pastor bravo mesmo. Irmã, qualquer negócio. Ela falou: só que você pode onde está. Chamou o teu pastor de onde está. Irmãos, ela falou: irmão, deixa eu contar aqui o testemunho. Os irmãos sabem que há muitos anos eu era doente na enfermidade. E aquela enfermidade estava comendo minha cadeira todinha. Veio aqui um homem de Deus bem louco e pregou a palavra aqui, e eu peguei aquela palavra. E ele disse para mim que Jesus, usando a boca dele, falou: você está curado. E eu fui curado. Eu quero mostrar mais uma vez para vocês: eu estou curada. Quando ela levantou a cadela, estava com uma pele de bebê, não havia nem marca mais, ela estava realmente curada. Mas conformidade, antes de acontecer o milagre, ela colocou no seu coração, ela jogou por fora a capa da dúvida, a capa da incredulidade. Hoje, em nome de Jesus, se tiver algum domínio nesse lugar, jogue essa capa por terra. E agora, o rei Davi pega e veste a capa de ovelha, pastor de ovelha. E ele sai andando, queridos. E ele sai determinado, pastor. Alguma coisa agora está diferente hoje, Jesus. Alguma coisa agora está diferente. Porque não havia mais aplauso. Porque onde ele passava, as pessoas diziam: louca vida ao rei Salomão, bendito seja o rei Salomão, abnegado o rei Salomão, ilustre rei Salomão, e assim por diante. Agora não havia mais aplauso, agora não havia mais multidão. Olha para mim, por gentileza, não havia mais nada. O que aconteceu agora, queridos? Não tinha mais estado. Salomão sai agora no meio da multidão, Salomão sai andando, olhando as pessoas, e agora Salomão começa a perguntar: como é que é, Salomão? Alguém dizia: olha, Salomão é bom, Salomão nisso vai bem, naquilo ele pode melhorar. E Salomão vai fazendo o primeiro enfoque na história. E quando ele vai andando, diz o texto bíblico que ele olha e vê as torres da Atalaia. E quando ele vê aquelas torres da Atalaia, diz que nem mesmo eu, Salomão, tinha visto aquelas torres da Atalaia. E ele vai descendo até beira do riacho. Quando ele chega ali na beira daquele riacho, aí vê esse texto que nós lemos aqui. Ele vê uma moça sulamita, ele vê uma moça negra, uma moça que estava ali fazendo o quê? Pisando uva. Pisar uva naquela época, queridas, não dava bobe. Pisar uva não dava estado. Pisar uva naquela época era um serviço mais expressivo para as mulheres daquela época, mas ela estava debaixo do sol. Em verdade é que os irmãos que conhecem a palavra do Senhor sabem que os irmãos dela não gostavam dela, por isso colocaram ela no serviço árduo. Mas porém aquela mulher estava ali, aquela moça pisando a uva.
nessa noite em nome de Jesus. Desce comigo de arte hoje. Venha lavar tuas vestes hoje em nome de Jesus. Lava tuas vestes nessa noite, porque o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. O Senhor vai vir lavar, buscar uma igreja lavada e remida do sangue dele. Uma igreja imaculada, uma igreja sem mancha. O Senhor vem buscar uma igreja santificada. O Senhor quer nessa noite em nós. Como está a nossa vida, queridos? É muito bom, pastor Donizete, eu gosto muito do avivamento, que a igreja está curando, sapateando, mas às vezes essa palavra é para mim, é para você, para nós também, para obreiros também, porque muitas vezes nós gostamos de pregar aquilo que o povo quer ouvir, mas o povo quer ouvir o que Deus quer falar. Muitas vezes nós queremos uma palavra profética, uma palavra de meu carro, eu vou abrir a porta e um preto de servão, mas quando o Senhor fala conosco, te coloca na minha posição. Salomão tudo ele possuía, todas as mulheres que ele queria, porém faltava um grande amor na vida de Salomão. Mas quando ele encontrou aquela sulamita, ele viu a pureza, ele viu o quê? A beleza dela, que estava no caráter daquela moça, da conduta daquela moça. E hoje, amado, nós temos perdido, infelizmente, em alguns lugares, nós estamos perdendo a nossa identidade como cristão. Uns tempos atrás eu fui ministrar numa igreja, meu Deus. Pastor, ela está mais ou menos, é quando eu conheço, imagina se Fernando, quase o tamanho de Santa Helena, uma mega igreja. E eu fui ministrar a prima da minha esposa com a Brenda lá. E eu cheguei na época não era um xarope, não, era mais santo, um pouco mais chato que eu sou hoje. E eu entrei naquela igreja, cheguei na porta daquela igreja, uma mega igreja, que coisa linda, bonita, espaço para a nossa igreja. E é uma igreja jovem. Eu acho bom esse trabalho, eu acho bom ter um trabalho exclusivo a jovem também. É verdade, queridos? Por exemplo, você vai no Rio de Janeiro, não estou indo lá de Maraíma, lá os caras te metem bala. Lá o negócio lá é rap, é punk, é uma coisa meio misturada. Cada lugar tem a sua cultura. Cada nós temos um gosto, já tem um gosto no coração. Aí o que aconteceu, amados? Eu fui entrando naquela igreja, chegou um camarada, cabelo bem comprido, e fez assim pra mim: e aí? Meu, e aí? Eu olhei pro cara, o cara estava de bermudão, um tênis lá, meio doido, né? A camisa dele era mais ou menos cabia minha coxa na manga da camisa dele. E o cara, eu olhei assim, escrito, Diácono Marcos, nunca mais esqueci isso da mão. E aí, Luta, qual é o bagulho aí? O bagulho é sinistro, mano. Eu falei, sabe o que é a igreja que vem? Eu olhei pra fora e falei, o que é a igreja que faz? Ele falou, certo, mano, entra aí. Eu peguei para dentro da igreja, para ele ficar olhando para aquela situação. E minha esposa apertou minha boca, porque ele lavou e eu te hoje. Olha o que você vai fazer aqui nessa noite. Eu não, olha, só fiquei 7 dias no monte, orando, buscando a Deus. A minha esposa começou a tremer. Porque quando eu estou muito nervoso, eu começo a sorrir. Eu sou uma outra pessoa que eu começo a sorrir. Acho interessante, de maneira diferente. Quando eu escutava o campeonato de artes marciais, eu fui campeão brasileiro de karatê, tricampeão sul-americano de kung fu e vice-campeão brasileiro de vale tudo, grande coisa, mandou tudo. Né? Eu perdi o mestre dos mestres. Amém? Só abrindo parênteses aqui. E olhei para aquele cidadão e comecei a rir. E aí começou o pastor da igreja, a gente chegou e falou assim: graça e paz. O pessoal gritou: o resto aí corre atrás. Bacana, pastor. Eu gostei assim, foi interessante, ó. Graça e paz, essa aí começou a correr atrás. E eu comecei a ficar meio preocupado, porque presta atenção dentro da palavra que eu estou saindo embora. E aquele coração ficou muito preocupado com aquilo. E de repente eu falei: Jesus tem misericórdia. E o pastor falou assim: querido, escute, por favor.
11 anos, porém Raquel que dorme no braço do Senhor. Só para resumir, nosso tempo não dá. A minha filha, queridos, ela ia fazer 10 anos de idade, Marcos. Eu pregava Peru, Bolívia, Deus me sabe, um cara de cura, mais de 1.500 pessoas me tocando no estadual. Eu usava muito essa casa por dia, pastor Donizete. Nós atendíamos a média de 60 pessoas por dia, orando, pregando, evangelho dentro da minha casa. E um dia minha filha chegou e disse: papai, dia 11 de maio, daqui a 10 dias, eu faço 10 anos. Mas dia 20 de maio, o Senhor Jesus Cristo, às 3 horas e 15 minutos da madrugada, Jesus, papai, vai me levar. Eu parei naquele momento, olhei para minha filha, sabendo o ministério que Deus usava ela. Pastor Donizete, cada 10 crianças que ela orava, 7 eram batizadas pelo Espírito Santo. Era o ministério dela, pastor irmão. E todos os pastores que conheciam diziam: olha, pastor Jorge, eu fico preocupado com a tua filha, porque o ministério dela é algo sobrenatural. Eu não quero, meu Deus é sobrenatural nessa vida. E agora o Senhor começa a falar com a minha filha, ela dizia: pai, eu vi o céu. Eu estava orando e vi o céu. Eu falei: como é que é o céu, Raquel? O céu ela enrolava a língua, ela falava ministério. Ela não conseguia me contar como é que era o céu. Foi passando os dias, irmãos, para resumir. Quando chegou no dia 11, minha esposa falou assim: não, vamos fazer um aniversário da Raquel, vamos. No dia 10 eu falei: não, nós não vamos fazer. Por quê? Depois você vai entender. Quando chegou dia 11, a minha filha fez 10 anos. Quando chegou dia 19, eu estava pregando numa praça. E minha filha, quando eu acabei de pregar, minha filha com muitas dores, de repente começou a passar a mão e fez assim com a mão e assim. Ela dizia: 32 anos de aceitar Jesus, você aceitou mesmo. Quando nós acabamos de pregar na praça, eu falei: o que foi, filha? Você está meio estranho. Rapaz, não estou legal não, mas tranquilo, fique em paz. Amanhã, tudo termina. E eu comecei a orar, eu estava orando, eu dobrei a oração, eu comecei a dizer: Senhor, eu sei que o jejum é uma coisa que muitos crentes não entendem. O jejum não muda Deus. O jejum nos transforma mais sensível ao Senhor. Tem pessoas que acham que vai jejuar, vai mudar o plano de Deus. Não vai mudar. É meu ponto de vista, pastor José. Se eu estiver errado, me corrija. Mas eu acredito que nós jejuamos e nós ficamos mais sensíveis ao Espírito, ao Espírito de Deus, para Deus trabalhar em nossa vida. Eu jejuava, orava. Fiquei 7 dias, 7 noites, sem comer e sem beber. Imagina como é que fica o estado nosso. E agora eu comecei para Deus ter misericórdia. O Senhor não faz isso comigo. E minha filha, algumas horas antes, no dia de segunda-feira, ela faleceu na segunda-feira, ela chegou a mim e falou: papai, o senhor não pergunta por quê, mas pergunta para quê. Eu falei: como assim, Raquel? Não pergunta por que Deus vai me levar, papai, vai perguntar para que vai me levar. Eu falei: não, Raquel, não pode. E eu olhei para Ezequias, que o Senhor, ele orou, né? E colocou diante do Senhor: pai, olha, eu sou reto e tal. Falou com Deus, o Senhor deu mais 15 anos. E eu falei: Jesus, tem misericórdia. Mas porém, minha filha, quando tinha 3 anos de idade, ela tinha falecido, pastor Donizete. E nós oramos ali, e o Senhor ressuscitou minha filha com 3 anos. Mas porque eu entendo que se Deus tivesse levado minha filha quando ela tinha 3 anos, eu não estaria pregando hoje aqui, pastor. Deus sabe salvar-nos. Deus sabe trabalhar em nossa vida e no nosso caráter. Eu comecei a colocar minha vida numa balança diante de Deus e pedi para Deus que mudasse a história do cativeiro. Porém, quando deu 6 horas, 5 horas da tarde, eu sentei na cama, nem dobrei o joelho. Minha esposa: a Raquel não está bem, ela está ficando inchada, bem magrinha, leva para o hospital. E eu falei assim: espera um pouquinho, vou lá. Quando eu orei, falei: tá bom. Peguei minha filha, levei para o hospital. Cheguei no hospital, quando eu fui entrar, minha filha deu um gemido. Eu falei: que foi? Pai, eu preferi ir em casa. E dentro do hospital, tiveram que transferir para a capital. Eu estava morando em Sena Madureira, que é 150 km de Rio Branco, Acre, capital do Acre. Peguei minha filha e coloquei dentro da ambulância. O médico foi junto conosco. E minha filha louvando a Deus, cantando hinos. E eu olhava para ela assim, chorando, e ela falou assim: pai,
mas o que está acontecendo? Então, por que na sua vida, foi lá na minha dispensa, por que o senhor está sem comida na tua casa? Ontem eu fui no assentamento pregar, eu levei meu filho para comer comigo, pastor. Meu filho levei, porque nessa casa voltando, graças a Deus, tá a benção. Entendeu? Eu olhei para a cara dele e falei, sabe por que está faltando as coisas na minha casa? Para que endemoniado em você me ajudar. E aí eu soltei o cachorro dele e falei, rapaz, você não conhece Deus. Ele falou que Deus é esse, que Deus seu filho passar fome. Ei, Deus está trabalhando na minha vida. Ah, pastor, por que o senhor não vai pregar então? Você está enfermo, doente aí em cama. É porque Deus está trabalhando enquanto eu estou na cama, Deus está me dando palavra, Deus está revestindo meu ministério. Eu estou orando mais! Eu estou encostando minhas raízes, porque Ele é Deus em nossa vida. E quando a nossa filha, irmãos, resumida aqui, faleceu, 1.400 pastores estavam no velório da Raquel. E aí, de repente, veio os filhos, o cara lá falando, pai, acho que ele pecou. E eu ali orando, eu falo, Deus, se eu falar que eu pequei, ninguém vai acreditar, porque todo mundo está vendo minha filha morta. Alguém vai falar que eu estou fora da posição. Ele está fora da posição de Deus. Deus está pesando a mão. E eu falo, Deus, tem misericórdia, eu preciso de uma resposta diante das minhas dimensões. Eu não posso morrer. O Senhor plantou, o Senhor vestiu meu ministério, o Senhor deu meu filho para minha vida, o Senhor me tirou lá do PCC, lá do comando, do tráfico das drogas, o Senhor mudou a minha vida. E de repente chega um táxi, e aquele táxi, pastor, dá uma folhada brusca em frente ao velório, e vem um missionário do Peru, andando tudo torto, deficiente, chega assim, e dizendo, irmão, Deus, mano, português é fácil, irmão, Deus manda eu te dizer, diante do Deus adversário, que você não pecou, que você não errou, que o Senhor não está te provando, porque o Senhor simplesmente ouviu a oração da tua filha, quando de madrugada, e quantas vezes o Senhor ouviu, e muitos aqui estão são testemunha, que a tua filha orava ao Senhor, me leva para o céu, porque lá tem a tua graça. Eu levantei do lado do caixão, olhei para cá, as pessoas falaram, está vendo? Está vendo? Está ouvindo? Entendeu? Compreendeu? É Deus. Amém. E aí eu entendi que a minha filha falou, pai, não pergunta por quê, mas pergunta para quê. Eu entendi que era para Deus justificar a nossa vida e provar para Satanás que nós servimos Ele, não porque é aquilo que nós temos, mas porque aquilo que Ele é. Nós servimos a Deus não porque Ele nos dá um carro bom, não porque Ele vai mudar a tua vida financeira, ou vai instituir algo na tua vida, não. Nós adoramos a Deus porque Ele é o Senhor da nossa vida. Entenda essa palavra nessa noite. Se você perdeu as folhas, não fique desesperado. É Deus engrossando a tua raiz. Fica com o seu olho assim, Deus está engrossando a tua raiz. Deus está engrossando a tua raiz, querido. Por quê, pastor? Porque agora, quando acontece essa transformação, o que acontece na vida agora? Começa a vir as folhas, começa a ficar bonito. Toma cuidado, porque está assim de parasita querendo tirar a tua cabeça. Toma cuidado. E agora o que acontece? Quando eu passou tudo, vem aqui as flores, começa a aparecer nerava, churi, negácia, começa a aparecer o quê? Quando vem as flores, está aparecendo beleza, está vindo os resultados. E agora o que acontece? Todo mundo está vendo a beleza. E é nesse momento que vem inveja, é nesse momento que vem a calúnia, é nesse momento que vem a perseguição. É isso? E é nesse momento, irmão, que nós temos que entender que Ele é Deus no céu. Passou tudo isso, vem o cachinho de uma coisa ali. E aquele cachinho vai crescendo. Estou terminando, amado, mas estou terminando. E aquele cachinho vai crescendo, vai crescendo. Ele pega a primeira cor, vai para o granado. A primeira cor, um verde forte. Segundo, um verde meio amarelado. Terceiro, fica roxinho. Quando a uva está roxa, quem já chupou aqui uva? Levante a mão. Ah, quase todo mundo. Maravilha. Quando você acaba de chupar a uva, o que você sente? Um azedo. Não é isso? Não tem algo meio azedo, meio amargo na uva. Aquilo chama-se atoxicina. Ou seja, amargante natural da uva. Quando a uva tem essa toxina nela, é por isso que acontece, para ela ficar perfeita. Os melhores vinhos do mundo, Francisco, Bordeaux, Marier, grandes marcas de vinhos, grandes vinhos aí de renome, ele não tem esse azedor. Eu não bebo não, irmãos, eu conheço as coisas, eu leio um pouco. O pastor é
Te prepara. Salomão está tudo aí. Vigia. Não vejo a sua vinha não. Passa por processo que eu falei aqui. Depois que você passar por esse processo, você vai ver que grandes caixas de bênção vai vir na tua vida. Eu quero essa noite orar com a permissão do pastor da igreja. Eu quero orar por você. Amém? Outra vez nós viemos aqui, ouvimos aqui, pastor. Acredito que Deus vai preparar um dia para nós trazer uma ministração sobre cura. É nosso grande forte mesmo, nosso ministério é arte de cura. Hoje Deus levou de uma forma diferente, porque Ele queria tratar de pecado. Amém? Eu quero que você feche seus olhos agora em nome de Jesus. Irmãos de migração, só as barreiras desse ministério. As barreiras. De vocês serão muitas mudas. Vocês estão enxertados na videira verdadeira de Jesus. Permaneça fiéis. Permaneça orando. Pode perder as forças. Pode ficar só com esse pozinho seco. Pode falar que Deus está te ouvindo. O diabo pode soprar em vocês dizendo que Deus não te ama, que Jesus não te ama. Mas vocês podem nessa verdade. E vós são mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, ó Deus, eu apresento a Sunamita que está. Eu apresento a tua igreja, a tua eleita, Senhor. Meu Deus, eu não sei qual é a capa que nós precisamos arrancar desta noite, mas arranca, meu Deus, toda a capa, arranca de nós tudo aquilo, meu Deus, que não convém, tudo aquilo em nossa vida, ó Deus, que porventura estiver atrapalhando o teu agir. Tira de nós o Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão, meu Deus, pensando em parar,